Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nessa segunda-feira, que começa com um mundo desabando sobre a cabeça do presidente da República. Mas que mundo é esse que está desabando sobre a cabeça de Lula? Ele é o principal responsável por essa situação? Existem grupos de boa-fé ou grupos de má-fé por trás dessa história? Ou existem os dois grupos que se somam a vigaristas, criminosos e oportunistas aqui dentro do Brasil e fora do nosso país? Bom, o meu propósito hoje aqui com vocês é jogar luzes sobre algumas questões que eu julgo fundamentais e que eu não estou vendo os grandes veículos de comunicação e até mesmo meus colegas aqui nas redes sociais abordarem. São situações que estão no centro dessa situação, desse desastre todo e que certamente precisam ser mais colocados em debate aqui no nosso país. Durante o dia, nós teremos aí vários desdobramentos, porque nós estamos numa escalada que a gente não tinha visto aqui no nosso país, um conflito envolvendo um governo estrangeiro e o chefe de Estado aqui do nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui do nosso portal, se inscrevendo aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário, porque aqui é muito importante. E se puder também, se inscreva aqui no nosso clube de membros. Tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, você que está aqui pelo Brasil, em qualquer lugar ou no mundo, quando o assunto for Brasil, você verá críticas muito contundentes ao presidente da República. Então, todos os jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, todos eles aqui, dando um foco aqui, Lula compara a guerra em Gaza ao Holocausto e Israel reage. Olha só, muita gente já falou, o Lula não usou essa expressão, Holocausto, em momento nenhum, mas ele fez a referência do que sofreu o povo judeu lá atrás. Agora, em nenhum momento o Lula se refere genericamente a um povo como sendo um povo criminoso, um povo que está fazendo algo errado. Ele, especificamente, ele apontou que o que está fazendo agora o governo de Israel, o Estado de Israel, comandado por Benjamin Netanyahu e outras pessoas de extrema direita em Israel, isso não pode ser aceitável, isso não pode ser tolerável sobre hipótese nenhuma, sobre argumento nenhum. Essa é a questão. E a gente vai evoluir um pouco mais nessa história aqui. Para quem não é judeu, para quem não mora em Israel, para quem não tem parente judeu, às vezes nós ficamos numa situação incômoda, porque a gente não tem um lugar de fala, essa expressão que é muito utilizada ultimamente. Como nós não estamos sofrendo na pele de uma forma muito estrita essas situações todas, então opinar às vezes pode parecer uma coisa meio sem conexão, Mas eu entendo de modo contrário. O fato da gente exatamente não ter a ver com a história nos permite também ter um afastamento para analisar criticamente algumas dessas situações. Bom, o que está acontecendo na prática é isso aqui. Israel declara Lula como persona não grata, após o presidente comparar a ação contra palestinos em Gaza ao Holocausto. Bom, essa é uma declaração, vamos dizer assim, quase que informal do governo. Isso aí do governo de Israel. Isso não representa a ruptura de relações diplomáticas. E eles estão querendo aqui que o Lula peça desculpas, o Lula faça algum tipo de retratação. Eu acredito que o Lula vai esclarecer, ele vai tocar nesse assunto novamente e vai falar, olha só, eu não estou querendo fazer isso, eu estou chamando a atenção para a essência do que está acontecendo. E a essência está se perdendo com essa fumaça toda que vocês estão jogando de uma maneira muito hábil. Bom, o que aconteceu? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, quando a gente fala em lugar de fala, então é legal a gente trazer alguém que tem esse lugar de fala. Eu vou colocar aqui para vocês um trecho aqui de uma entrevista do professor Edgar Morin, que é antropólogo, sociólogo e é filósofo francês. Ele tem 101 anos. Mas ele não é apenas um filósofo, se a gente puder usar essa expressão apenas. Ele foi um combatente na Segunda Guerra Mundial, ele fez parte da resistência francesa, ele combateu o nazifascismo, ele viu, ele presenciou, ele sentiu na pele o que aconteceu naquele período, sobretudo contra o povo judeu, já que ele é judeu também, ele perdeu muitas pessoas. E hoje, analisando o que está acontecendo, essa entrevista é antes do Lula ter feito a declaração,
ele, poderíamos dizer, que tem um lugar de fala. E a fala dele é muito forte e ele chama a atenção da gente para algumas questões. Vamos lá. Eu vou falar em cima aqui, porque senão vai ficar muito a letrinha está pequenininha aqui da legenda, né? Então ele diz o seguinte, olha, eu estou ao mesmo tempo chocado e indignado pelo fato de que... aqueles que representam os descendentes de um povo que foi perseguido por séculos, por razões religiosas ou raciais, que os descendentes desse povo são hoje os tomadores de decisão do Estado de Israel. Poderiam não só colonizar um povo inteiro, expulsá-los de sua terra, tentar expulsá-los para sempre. Mas, além disso, e depois do massacre de 7 de outubro, envolverem-se em uma carnificina massiva da população de Gaza e continuar incessantemente atingindo mulheres, crianças e civis, e ver o silêncio do mundo, dos Estados Unidos, protetores de Israel, o silêncio dos Estados Árabes, o silêncio dos Estados europeus, que afirmam ser os defensores da cultura, da humanidade, de direitos humanos. Acho que estamos vivendo uma tragédia horrível, porque nós também somos impotentes diante dessa coisa que está sendo desencadeada, né? E pelo menos eu digo, testemunhe. Testemunhar é a única coisa que resta. Não podemos resistir de forma concreta. Vamos resistir, não podemos enganar. Vamos esquecer e vamos ter a coragem, né? Então, o que ele chama atenção? Para o que nós estamos vendo, né? E aí, quando a gente vê esse tipo de crítica que ele está fazendo, né, essa observação, e a gente compara com o que está sendo feito pelo Estado de extrema-direita, os governantes de extrema-direita de Israel, a gente vê que eles estão fugindo da crítica principal de Lula, jogando sobre as costas do presidente brasileiro uma situação que simplesmente faz com que as pessoas se preocupem com a forma e esqueçam aquilo que de fato está acontecendo. Como é que foi a reação aqui dos principais porta-vozes do governo de Netanyahu? Esse aqui é o ministro dele lá, né? Declarar um holocausto é ultrajante e abominável. O Brasil está ao lado de Israel há anos. O presidente Lula apoia uma organização terrorista genocida, o Hamas, e ao fazer... O que é mentira, tem um carimbo aqui de fake news, né? Isso não acontece, é uma maneira de descredibilizar a fala de Lula. Traz grande vergonha ao seu povo e viola os valores do mundo livre, disse o ministro do governo de extrema-direita de Israel. O próprio Netanyahu resolveu responder Lula. Hoje, o presidente do Brasil comparou a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista e genocida, ao Holocausto. O presidente Silva O Lula não usou essa expressão, tá? Ele falou as atrocidades que Hitler fez contra o povo judeu. Honrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como o antissemita mais virulento. Ele deveria ter vergonha de si mesmo, afirmou Netanyahu. Então o que acontece é o seguinte também, né? Uma das estratégias dessa extrema-direita de Israel é fazer uso do vitimismo. Então, tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial serviria como argumento ou justificativa para qualquer tipo de situação que eles façam. Você fica impedido de criticar, porque se você criticar, você está sendo sionista, quer dizer, antisionista, antissemita, você está atacando o povo judeu. Existem muitos judeus no mundo inteiro que não estão de acordo com aquilo que está acontecendo, porque estão percebendo essa grande contradição que o Edgar Morin falou aqui no nosso papo inicial. E se a gente fizer um retrospecto histórico, a gente vai ver que esse grupo de extrema-direita de Israel, eles não têm o menor pudor de dizer, olha, nós queremos varrer os palestinos da faixa de Gaza desse território todo. É isso que está acontecendo na prática. A gente pode resgatar aqui diversas matérias nas últimas décadas, né? Como essa aqui. Comunidades beduínas sofrem com despejo de violência em Israel. Governo Netanyahu promete não devolver Gaza aos palestinos. Então, enfim, o que é isso senão assim,
uma pretensão, né, explícita como essa aqui. Ministro israelense preconiza êxodo maciço de palestinos de Gaza, apesar das críticas dos Estados Unidos. Então eles não estão nem dando bola, que se dane o mundo. Eles vão fazer o massacre que eles quiserem. Aí tem uma situação, gente, que é o seguinte, eu poderia aqui mostrar para vocês, olha, o que Lula está se insurgindo, e que todos nós nos insurgimos também, é contra esse tipo de imagem. Lula está dizendo, parem com isso. Parem de produzir isso que vocês estão produzindo. Eu estou mostrando só crianças feridas, tá, gente? Nós estamos falando aqui, eu vi fotos aqui tenebrosas de crianças já sem vida, crianças mutiladas, mas eu peguei aqui só as crianças que estão escapando desse tipo de situação. Então, isso aqui é para a gente ficar indiferente em relação a essas cenas aqui. Isso aqui o Lula inventou, o Lula está inventando essa história. Agora é o seguinte, né? Qual é a distorção no meio dessa história toda? É que quem está praticando as atrocidades está reclamando de estar sendo denunciado por estar praticando a atrocidade. Vamos pegar aqui uma situação que poderia acontecer aqui, uma situação humana, né, mais próxima da gente. Imagine o seguinte, um criminoso, ele invade uma casa e pratica uma série de crimes, faz ali uma série de atrocidades e vai embora. É descoberto pela polícia que foi ele o autor e a polícia vai na casa dos familiares desse criminoso e começam também a fazer todo tipo de atrocidade também, como vingança, né? Ou como um comportamento, como uma reação, né? Fazendo esse tipo de situação. E alguém chega e diz o seguinte, olha, parem com isso, porque vocês estão fazendo que nem Gengis Khan, vocês estão fazendo que nem o Ivan o Quarto, Ivan o Terrível, ou fazendo como qualquer Idi Amin Dada. Aí os caras param de fazer atrocidade, né? Dão uma olhada para trás e falam assim, peraí, você está nos comparando a esses monstros, você está com preconceito contra nós e contra todo o povo, toda a minha família, todo o povo em geral. Enfim, peça desculpas. Enfim, a situação está mais ou menos assim, né? Então você pode dizer o seguinte, presidente da República, tudo bem, peço desculpas, exagerei aqui, mas é o seguinte, e as crianças, vocês vão parar de matar? E as mulheres, vocês vão parar de matar? E os inocentes, vocês vão parar de matar? Porque essa é a questão. Houve uma inversão muito hábil de escapar do foco principal da crítica. O que Lula está criticando e que o povo brasileiro não concorda é com esse tipo de situação. Isso é que a gente não concorda, esse tipo de situação. Essas cenas é que nos chocam, essas cenas é que nos fazem que nós prestemos o nosso apoio às palavras do presidente do nosso país. Gente, internamente, o nosso presidente, ele pode ser objeto de uma série de críticas, ele pode ser criticado pela condução da política econômica, por uma questão aqui, por uma omissão ocular, por um exagero, mas do ponto de vista do direito humano, dos direitos humanos, do que está acontecendo lá fora, é só quem é cego que pode fazer algum tipo de censura a que o Lula está dizendo, e colocando esse assunto como assunto principal. Então a questão agora é quantitativa. Olha, como morreram 6 milhões de judeus lá atrás, então isso foi muito grave, isso foi um genocídio da história da humanidade. Mas matar 30 mil pessoas, como são em números, né, muito inferiores, isso aí a gente não pode considerar um ato atroz, né, não pode considerar um ato contra a humanidade, de lesa humanidade, isso é aceitável. Então, gente, está tendo um desvio de percepção do que está acontecendo. E aqui no Brasil, os oportunistas estão usando essa situação para fazer ataque à postura do presidente do nosso país. O que é uma coisa, né, que mostra assim, a qualidade moral desses assassinos, porque eles contribuíram com esse número de mais de 700 mil mortos aqui no nosso país. E eles se julgam com alguma autoridade moral para falar em vida, defender direitos humanos, preocupados com fatos históricos que atingiu o povo judeu. É muita picaretagem, é muita vagabundagem e a gente tem que tocar nisso. A essência é o seguinte, senhor Netanyahu, você vai parar de matar criança? Vai parar de matar mulheres? Estado de Israel, vocês vão parar de matar inocentes? É essa a questão. Tem nada a ver com crítica ao povo judeu e tal. Porque quem está fazendo essa campanha
para queimar a imagem do povo judeu no mundo afora é o governo de extrema-direita de Netanyahu, porque isso que eles estão fazendo é que está colocando o povo judeu no centro de uma série de críticas, numa série de confusões. Então, essa é a questão que eu queria trazer hoje para conversar com vocês, gente. Mais tarde a gente volta, porque tem muita coisa acontecendo, a gente vai ter muito vagabundo, muito oportunista, muito criminoso tentando surfar nessa tragédia aí, mas ainda bem que nós temos esse espaço aqui, né? Um grande abraço, mais tarde eu volto. Tchau!